Fala pessoal, tudo bom? Sou o Jean Lobato. Sou o Rafael Pavanello. E você vai gostar desse livro. Gostando desse livro, porque nós vamos apresentar, você vai ficar curioso, vai querer ler, ou pelo menos fazer pesquisa nele. Você pode comprar ele através do nosso link lá na Amazon. O nosso link está lá no nosso site, que é o dogrego.com. Tem um banner lá, você clicando, você vai ser direcionado para a Amazon. E por lá você pode fazer pesquisa desse livro, de qualquer coisa. E tudo que você comprar, você vai gerar uma pequena comissão aí pro Do Grego. E com isso você vai ajudar futuramente nós a melhorar o nosso canal. Já agradeço aqueles que estão comprando, né? São poucos, mas estão lembrando de nós. Muito obrigado aí pela ajuda e pela força. Isso aí. Hoje nós vamos de Política segundo a Bíblia, de Wayne Grudem. Política, nós estamos vivendo um momento político. Não vamos nem entrar nisso aí. Senão vai chover comentário aqui de fã e não fã. Mas o Wayne Grudem é um especialista nessa área, escreveu, acho que vai apresentar outro livro. O Wayne Grudem é especialista em tudo quase, né? Tem uma trilogia sistemática, começa por aí. O cara... Que, rapaz, eu gosto muito da trilogia sistemática do também. Grudem. Mas ele também fala bastante sobre política. Sim. Tem 2 livros, a gente vai apresentar um outro dele aqui, falando sobre a questão visão de política segundo a visão cristã, é bem legal. Veja que esse livro fala o seguinte, olha, as igrejas, elas devem exercer alguma influência na política? Ele levanta esses questionamentos. Sim. Os pastores devem pregar sobre temas políticos? Existe somente um posicionamento cristão em relação às políticas? Sabe aquele cristão que não, você tem que cristão é de direita. Não, cristão é de esquerda. Calma aí, é só isso? É preto no branco assim? Direita é o cara que não quer... Os caras resumem assim, ó, direita é o cara que é contra o aborto e esquerda... Não, é o contrário. Ah, tá. Verdade, tá certo. E esquerda é o cara da ação social. Aí os caras falam, a então favor o do cristão... aborto, né? Eu tô falando 2 temas que os caras usam porque é bíblico, né? Uhum. Aí o cara fala assim, não, eu sou de direita porque eu sou contra o aborto. Aí o cara, não, eu sou de esquerda porque a Bíblia fala que nós temos que repartir com o próximo. Tá ligado? Os caras ficam usando argumentos bíblicos para justificar o seu posicionamento, né? Que tá errado isso. Claro. E outra, o espectro político vai muito mais além do que esses 2 pontos, social. 2 extremos, né? E na verdade, quando você é extremista num lado do outro, você está sendo ou moralista demais ou relativista demais. Na verdade, eu falo que a esfera política ele é um círculo redondo, assim, né? Então, se você é extremista, ele se junta lá juntos no final os 2, né? Exatamente. E aí ele finaliza, olha, a Bíblia traz algum ensinamento a respeito de como nós devemos votar? Então, cara, é um livro extremamente prático nas questões políticas. Aqui fala, ó, política segundo a Bíblia. É um livro que vai falar sobre política, mas não vai ensinar você a ser um político. Não tem nada a ver. Tem a ver com um cristão pensando politicamente na sociedade. Ou ajudando a escolher um político para ser seu representante. Aqui já fala, ó, são os princípios que todo cristão precisa conhecer sobre a questão política. Então, você sabe o que é princípio. Princípio não é regra, princípio é onde você aplica em determinadas situações de acordo com o seu contexto e tal. Mas já falamos demais, né? Vamos aí apresentar os detalhes dessa obra aqui. Aqui é claro que a Vida Nova trouxe uma capa voltada para o Brasil, porque... E esse livro, se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas ele não foi traduzido 100% do americano. Eles tiraram a parte que fala da política americana, que não tem nada a ver com a nossa aqui brasileira, são completamente diferentes. Tanto que a capa eles colocaram aqui lá a imagem do Planalto lá no Brasil. Se eu não me engano, é assim que foi editado esse livro. Esse livro é muito bom, cara, porque a quem leitura não gosta de ter um marca-página com a capa do livro, né? É muito legal isso, né? Esse livro aqui tem 192 páginas, é do ano de 2014. Então é um livro antigo, mas muito atual aí, porque esse tema sempre vai tá em alta, né? Não importa. De 2 em 2 anos, pelo menos, ele tá em alta. Teve uma reimpressão em 2016 do livro. Então vendeu bem 2 anos, né? Aqui o sumário também ele é bem enxugadinho. E aqui ele começa falando o seguinte, olha, depois de uma introdução e prefácio, 5 visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo. É bem legal. Para você, se você quiser uma informação mais aprofundada, nós temos um podcast que foi gravado com o pastor Rodrigo, nunca é o sobrenome dele, Sonsino, né? Com o pastor Rodrigo Sonsino, tá aqui no card, você pode ouvir, ou você pode ouvir nas nossas plataformas do Spotify. Tudo que foi falado naquele podcast, tudo está baseado nesse livro aqui. Sim. Inclusive, a última parte do podcast é exatamente... Os 10 passos aí que tem. Exato, que tem aqui no finalzinho aqui. Então, você ouça o podcast, você vai ter uma noção muito boa do que o Grudem está tratando aqui também. O pastor Rodrigo colocou lá pra gente. O áudio aquele dia não ficou bom, cara. A gente teve problema com o microfone. Foi bem no comecinho, nossa. A gente tava com problema no microfone, mas o conteúdo tá muito bom. Ouve aí.
Depois vai falar sobre uma solução melhor, influência cristã, expectativas sobre o governo, né? Isso é legal. Expressiva, né? Expressiva, né? Nós temos que lembrar, o cristão tem sua cosmovisão e por isso ele consegue influenciar as outras culturas, né? Para melhorar e para ficar igual à cosmovisão cristã. Sim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, já. Acho que é muito grande, cara. Essas visões equivocadas. Porque a gente fala assim, 5 visões equivocadas. Não, é muito grande. Queria mostrar para vocês, só para ter uma ideia. Ó, o governo deve impor a religião. É uma visão equivocada. O governo deve excluir a religião. É uma visão equivocada. Todos os governos são perversos e demoníacos. É outra equivocada. Entendeu a pegada? É mais ou menos esse sentido, né? E então ele propõe essa solução melhor, né? Sim. Porque uma influência cristã. Veja que influência não necessariamente quer dizer você... Manipulação. Exatamente. E não quer dizer também que você tem que ser um político, não é isso? Sim. Existe uma influência cristã de fora, tanto que ele usa algumas passagens bíblicas aqui, que ajuda, né, que é o próximo ponto, princípios bíblicos a respeito do governo. Ele usa a história de Esther, por exemplo, como Esther foi influente no governo persa naquela época. Usa a história de Romanos, onde Paulo trata a respeito dessas questões de como o cristão deve lidar com as autoridades políticas, né? Então é bem legal. Então como que você, isso na prática, né? Vamos explicar para o pessoal, é escolhendo o melhor candidato para você colocar em um cargo, né? Escolher o melhor presidente, o melhor governador, os deputados, prefeitos, os vereadores. Então você pega o seu candidato, se ele segue esses princípios bíblicos, né? E você influencia dessa forma, né? Ou se você tiver amizade com o cara, é mais fácil ainda você tentar influenciar, né? E se você vai seguir carreira política, não tem nenhum problema um cristão ser político, você obviamente opera com base, olha aqui, na sua cosmovisão bíblica, né? Você tem um pressuposto, você tem um motivo no seu coração e você opera a partir disso. Então você é um deputado, você não vota leis que vai contra o princípio bíblico. Sim. Você luta por pautas na qual você acredita serem as corretas. Então é dessa forma que existe essa influência cristã. O livro tem uma apresentação inicial aqui, prefácio, né? Bem legal, tem umas letras bem espaçadas, né? Tem, as notinhas também são de rodapé. E tem nota, ó. Tem bastante nota. Isso é a introdução, hein? Veja, o capítulo sempre também está bem subdividido, a Vida Nova também tem boas edições. Sim, tem a subtema aqui, tudo em caixa alta, ó. Então bem legal. Então ajuda isso na hora de ler. Uma coisa que eu gosto muito do Gruden é que ele é muito citador de versículo, cara. Ele põe bastante referência. Rapaz, a sistemática dele, se vocês não conhecem, tá aqui no card, nós já apresentou. Nossa, acho que a sistemática com mais versículo que é citado, cara. É muito bom. Isso é verdade. Veja aqui que ele fala, né? Quais são os princípios bíblicos, então, a respeito do governo? Os governos devem punir o mal e incentivar o bem. Veja como são coisas simples que às vezes a gente não pensa, cara. Sim. Mas são, quanto às leis detalhadas para Israel fornecidas em Êxodo e Deuteronômio. Então ele vai fazer paralelos, cara, com textos bíblicos. Olha, os cidadãos devem sujeitar-se ao governo e obedecer às suas leis, exceto em determinadas circunstâncias, tá vendo? Então ele vai falar assim, a obrigação de se sujeitar ao governo civil. Então você vai ter um material aqui, cara, você vai ter um material na qual você vai conseguir dialogar com a política, mas de uma forma centrada na Bíblia, cara. Isso aí. Pode ver, o Jean falou, é verdade. Muitas referências bíblicas, sabe? Muita mesmo. Então é bem legal o trabalho do Gruden, cara. Um cara muito bíblico, realmente. Não, é impossível você abrir uma página e não ter um versículo citado. Olha, os governos devem proteger a liberdade humana. Argumentos em favor da liberdade. Os governos devem proteger a liberdade humana. Quanto à restrição de liberdade é necessário? Obviamente que liberdade, né, ela é dentro de uma estrutura. Você não é livre exatamente. O governo não é capaz de salvar as pessoas, nem de transformar de modo fundamental o coração humano. Cara, isso daqui é fundamental, porque é o que a gente está vivendo. Tem muita gente que busca salvação num governo, cara. Entendeu? Isso não existe, isso não existe. Tem que o pessoal entender, né? Nós estamos presos dentro de uma liberdade. Vou dar um exemplo. Um peixe no mar, ele pode nadar para tudo que é canto. Só que da água ele não pode. Então é tipo isso a questão. Você é livre e preso ao mesmo tempo, né? Exatamente. Você pensa assim, um jovem que quer se tornar um pianista de primeira classe, ele vai ter que abrir mão da liberdade dele de sair, de se socializar, porque ele vai ter que estudar muito. Então, tudo que você quer conquistar, você obviamente vai ser restrito de alguma coisa. Então, a nossa liberdade, ela está sujeita a alguma estrutura, não tem jeito, né? Então, faz parte disso. Bom, é isso aí. É isso aí, pessoal. Livrinho legal, eu já falou, se for comprar lá pelo nosso link, né? E compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais.
curte o nosso canal aqui, né? Se inscreve nele, compartilha com os amigos os vídeos. E se você gosta aí, logo nós vamos apresentar o do Frank Ferreira. Sobre política também. Sobre política também, um livraço aí, então logo tá aí. Então se você tem interesse, então se inscreve no canal, clica no sininho para chegar as notificações aí para você. Valeu, até mais. Até mais, pessoal.